dia que eu pregava naquela rodoviária, passei os 4 dias ali. Quando eu terminava de pregar, ele chegava com café e 2 salgados. E dizia, está aqui, ó. De manhãzinha, eu dormia lá nos bancos da rodoviária. Ele é testemunha aqui, meu irmão Gerson. Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Mais uma benção. E pela misericórdia, nós chegamos a ganhar mais de 400 almas, pastor. Está, cada alma que aceitava Jesus, eu tirava uma foto para registrar, porque o Espírito Santo me incomodou de registrar tudo que eu fizer para Deus nessa terra. Desde que eu me converti, eu me resisto em tudo. Sabe por quê? Porque tem muitos falsos profetas, fariseus, aleluia, que de Deus não tem nada, mas que questionam a minha e a sua obra, a minha e a sua fé. Portanto, nós não temos que mostrar nada para o homem, mas muitas vezes o Espírito Santo ele nos incomoda, pastor, para mostrar que nós somos luz do mundo e sal da terra. Porque o apóstolo Paulo registrava até dentro da cadeia, meu irmão, a obra que ele fazia. Sabe por quê? Porque a igreja antigamente não acreditava na convenção de Paulo, não. Ele tinha que mostrar a obra. E muitas vezes, muitos não acreditam, pastor, que Deus nos transformou. É necessário ver a obra que nós fazemos. Tiago disse assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, se o Espírito Santo lhe incomodar, resiste também o que você faz para Deus. Resiste, não é para a sua glória, não. Como o jovem louvou aqui, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Mas você é vaso de honra na terra. E o mundo precisa saber disso. Você, aleluia, é luz do mundo e sal da terra. O inferno tem que ver isso. Aleluia, os fofoqueiros, os invejosos, os falsos, os mentirosos. Aleluia, aqueles que não acreditam em você, eles têm que ver que Deus é na sua vida. Aleluia, para que venha glorificar o nome do Todo-Poderoso. Jesus disse assim, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Mas para não ficar nas minhas palavras, aleluia, eu vou ler aqui uma pequena passagem aqui para você sentar em nome de Jesus. Mateus 11, 25. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. As pequenas para confundir as grandes. As coisas vis e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. 1 Coríntios capítulo 1. Esse Deus é lindo, pastor. Amém? Diz assim, Mateus 11, 25. Amém, igreja? Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas dos sábios e entendidos e as revelasse aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Amém, igreja? Pode sentar-se, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço ao pastor pelo convite, viu, meu pastor? Em nome de Jesus, ao nosso irmão Gerson, como eu já citei, ao pastor segundo, aleluia, aqui do ministério. Agradeço a todos vocês, aleluia, rebanho do Deus vivo que está aqui como ovelha para subir para o céu, aleluia, como noiva do Cordeiro, aleluia, que vai ser arrebatada a encontrar com Ele nas nuvens. Amém? Você, aleluia, pode glorificar o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Amados, Jesus, ele citando aqui a Deus, muito obrigado, meu pastor. Ele citando aqui, clamando a Deus em agradecimento ao Pai. Veja que ele poderia, ele próprio, né? Porque ele também é Deus, Deus Filho, mas ele agradeceu ao Deus Pai por ter ocultado dos sábios e instruído e revelado aos pequenininhos. Deus, o Pai, ele ocultou dos sábios e instruído o que? As coisas espirituais. Aleluia. Veja que os grandes, os poderosos do Antigo Testamento, aleluia, eles muitas vezes, irmãos, eles, aleluia, eles até viam a obra de Moisés, de José do Egito, de Daniel, de Mesaque, Sedraque e Abednego, de Jeremias, de Isaías, de Amós.
de todos os homens de Deus, aleluia. Eles viam a obra, aleluia, de Isaac, de Jacó, aleluia, de Abraão, mas eles não criam, eles duvidavam, eles tinham o coração endurecido pelo próprio Deus, como o Faraó. Deus ocultava as coisas dos sábios e instruídos, isso é, dos orgulhosos, daqueles que se achavam soberbos, que não precisavam de Deus, que não buscavam a face do Todo-Poderoso, que muitas vezes acreditavam nas suas próprias sabedorias humanas, no seu próprio bem, nas suas riquezas, aleluia. A palavra de Deus diz que, aleluia, que muitos acreditavam em carros, outros em cavalos, aleluia, mas o povo de Deus, aleluia, fazia menção do nome do Senhor. É por isso que Deus sempre foi, aleluia, com os pequenininhos. Veja que aquele povo lá, aleluia, no Egito, clamou a Deus, estava como escravo, irmãos, aleluia, lá no Egito, lá de Faraó, mas eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor daquele povo, e aparece a Moisés e diz: Moisés, Moisés, e Moisés diz: eis-me aqui, Senhor, através de uma sarça ardente, de um fogo que não se consumia, e ele disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo por causa dos seus exatores. Ele ouviu o clamor dos pequenininhos, dos escravos. Aleluia. E o Senhor, ele, aleluia, mandou Moisés resgatar aquele povo, os pequenos, os escravos, aqueles que eram desprezados, que eram menosprezados, aleluia, que trabalhavam para Faraó, aleluia, num desprezo terrível, no chicote, na afronta, na fome. Mas Deus teve misericórdia daquele povo. E nós podemos analisar que Deus, aleluia, e Jesus vendo, aleluia, lá no céu, porque a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer que o Verbo era Jesus. Porque a Bíblia diz assim: e o Verbo se fez carne em outra parte e habitou entre nós. Aleluia! Então Jesus estava vendo a obra do Pai lá no céu. E ele vendo aquilo ali, irmão, Deus, aleluia, se agradando de, aleluia, de resgatar os pequenininhos, de usar os pequenos, aleluia, porque ele viu, aleluia, Deus usar, aleluia, Gideão, aleluia, um homem que estava malhando trigo no lagar. E o anjo desce e fala com Gideão: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. E Gideão duvidou, irmãos, porque Gideão, ele estava, aleluia, num desprezo tão grande, aleluia, porque ele estava sozinho. E Gideão diz: como que o Senhor é comigo? Se eu sou, aleluia, se a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da casa do meu pai. Será que o homem estava com um pensamento negativo? E não acreditou nem o anjo falando com ele. Ainda fez prova de Deus 2 vezes. Mas o Senhor honrou aquele homem, exaltou ele como um dos maiores guerreiros até hoje que nós conhecemos, os 300 de Gideão. Ele liderou um exército com 300 homens e ganhou grandes batalhas para Deus. Aleluia! Mesmo ele sendo o menor da casa do pai, mesmo ele sendo, aleluia, de uma família mais pobre da região, o Senhor o exaltou, aleluia, o Senhor honrou ele. Ele está aqui no nome dos heróis da fé, irmãos, aleluia. Porque não falarmos também, aleluia, de um filho de uma prostituta chamado Jefté. Aquele jovem, irmão, ele foi expulso da casa do pai, não teve direito a herança nenhuma. Os irmãos, aleluia, disseram: tu és filho de uma mulher estranha, desaparece da casa de nosso pai, que tu aqui não tem direito nenhum. Pastor? E foi expulso pelos irmãos, mas foi para uma terra distante. E Deus, aleluia, ele, aleluia, achou por graça, aleluia, criar uma situação, irmãos, no meio daquele povo. Está no livro, aleluia, de Juízes. Ele criou uma situação tão
tão grande no meio daquele povo, irmãos, para que honrasse, aquele povo honrasse a vida de Jefté. Aleluia! O negócio foi muito sério, irmãos. Você vai ver aqui agora. Aleluias! A história de Jefté é muito bonita. Expulso pelos irmãos da casa do pai. Era então Jefté, o gileadita, Juízes capítulo 11. Valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, porque para que venhas conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Vejam que Deus cria uma situação para honrar o pequenininho desprezado. Deus permitiu, irmão, aleluia, que os amonitas dominassem sobre Israel, porque tudo é permissão de Deus, para que aqueles homens, aleluia, anciões de Israel, fossem lá em Tobi, atrás do desprezado, do filho da prostituta, daquele que, aleluia, que os irmãos, aleluia, o abandonaram, porque ele era valente e valoroso. Ele era guerreiro que não se temia, não temia as afrontas, as perseguições, o inimigo. Ele estava diante, aleluia, daqueles homens, aleluia, de Israel, e disse: eu os serei por cabeça, eu posso voltar lá, eu vou guerrear as vossas guerras, eu vou batalhar por vocês, mas não voltarei humilhado, eu voltarei, aleluia, honrado, se vocês quiserem contar comigo. E aqueles homens permitiram, e Deus honrou tanto esse homem, irmão, aleluia, que ele venceu todas as batalhas. Aleluia. Aonde ele entrava numa batalha, varão, Deus era com ele e ele ganhava a guerra, assim como Gideão, aleluia, foi homens, aleluia, honrados na palavra de Deus, mas eles não se amedrontaram. E o Senhor quer nos usar nesse século 21. O que é que nós aprendemos, aleluia, com esses guerreiros pequenos, desprezados, aleluia, pelos irmãos, aleluia, homens que se achavam menosprezados, desprezíveis, sem, aleluia, sem capacidade humana e sem capacidade financeira de nada, mas Deus os honrou. Da mesma forma Deus quer usar eu e você. E talvez você se limite, talvez você se ache pequeno demais, se ache incapaz, aleluia, se ache sem recurso, aleluia, mas o Senhor, Ele não quer saber da sua desculpa, Ele quer saber da sua fé, da sua coragem, da sua disponibilidade. Aqui nós viemos, irmãos, aleluia, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, aleluia. Assim que eu cheguei aqui, eu fiz um esboço, mas quando o pastor pegou o microfone aqui, que abriu a boca, o Senhor disse: tu vais falar para a minha igreja que eles têm valor, que eles não são, aleluia, qualquer um, que eles não são, aleluia, desprezados, que eles não são incompetentes, que eles não são incapazes, mas que eles podem todas as coisas em mim. O Senhor manda dizer para vocês: eles
Todas as coisas você pode naquele que lhe fortalece.